Bom dia você do canal, bom dia você aí que está assistindo, tá certo? Estou passando aqui, tá certo, professor Jackson, para dar umas dicas bacanas de estudo, principalmente aqui na matéria de atualidade. Você que vai se preparar para o Enem, tá certo, 2020, aí teve essa parada dos cursinhos na escola, no ensino médio, e aí eu estou passando para deixar umas dicas bacanas para você, tá certo? Olha só. A gente está vivendo aí, o Brasil, né, está vivendo nesse momento essa pandemia do coronavírus, tá certo? Mas nós vamos falar hoje de outras pandemias que já tiveram pelo mundo, tá bom? E inclusive eu estou trazendo aqui, tá certo? Algumas para a gente entender um pouco e até chegar, né, o coronavírus, tá certo? Por exemplo, na Idade Média, nós tivemos a chamada peste bubônica ou a peste negra. E é uma doença, né? Ela foi, na verdade, uma doença provocada por uma bactéria, né, presente em ratos, né, em animais. Que nós vamos lembrar que aquela sociedade não tinha uma estrutura, tá certo? Era uma população que estava crescendo muito, tá bom? E, na verdade, essa pandemia, a peste bubônica ou a peste negra, ela afetou muito a população, a economia europeia que naquele momento estava, né, caminhando, né, estava em fase de transição. Então, naquele momento, né, a economia da Europa estava passando por um processo de transição e foi afetada exatamente por essa pandemia, né, e a população, a estrutura da população que já era precária, começou então, né, a ficar mais precária ainda com essa questão dessa pandemia. Mais tarde, um pouquinho, nós vamos ter a cólera, né? Lá pelos anos de 1817, tá certo? E aí a gente vale ressaltar que foi exatamente, né? Aí entra a questão do século XVIII. E o que é que nós vamos ter? O primeiro surto em escala global da cólera, ela acontece em 1817, tá certo? E aí nós vamos ver que já era uma doença conhecida, tá certo? Desde a antiguidade ela já era uma doença muito conhecida, mas que na verdade ela afetou em escala global de forma muito rápida, né? E também, né, não só a economia, como o processo de industrialização que começava naquele momento lá na Inglaterra, na Europa, se espalhar, né, pela França, nos países mais industrializados. Então a industrialização naquele momento começou então a ser afetada exatamente por essa pandemia, né, da cólera. Vamos lembrar também que mais tarde acontece a chamada gripe russa, né? O primeiro surto de gripe russa, ela vai exatamente, né? Vai ser registrada exatamente aí aproximadamente entre 1889, tá certo? Vai se espalhar com uma grande rapidez, principalmente, né, o território russo, que já, né, após, né, a questão do território russo, que estava em processo de formação, começa então a se proliferar, né, basicamente, né, todo o território começa a ser então afetado por essa pandemia, por isso que ela foi chamada de gripe russa, porque ela se originou dentro do território russo e se expandiu, né, para fora também da Rússia. Por exemplo, ela chegou rapidamente à África, tá? Então, os povos africanos começaram, então, nesse momento, né, não tinham estrutura também, né, basicamente os povos, naquele momento africano, que serviam de mão de obra escrava, foram os mais afetados, né, e ela se alastrou pela Europa e se alastrou também rapidamente na América Latina, né, na América do Norte, né, chegando aqui na América Latina. Então, a gripe russa também foi uma das pandemias que afetou, né, o mundo todo. Não podemos esquecer também, tá certo, da tuberculose, tá? Esse surto vai ocorrer nos anos de 1850. Vamos lembrar que 1850 é a segunda fase da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, né? Porque aí começa, basicamente, essa segunda fase vai começar exatamente um processo, né, de aperfeiçoamento dos inventos tecnológicos que começam a aparecer naquele momento, tá? Mas ela vai atacar violentamente o sistema respiratório das pessoas, porque naquele momento, né, as primeiras fábricas, né, funcionava basicamente a base do carvão mineral, e aí, né, essa questão
exatamente da poluição atmosférica, que vai exatamente, né, afetar o sistema respiratório de muitas pessoas, principalmente crianças, pessoas idosas, né, foram as mais afetadas naquele momento, né, naquele período. Vamos lembrar também que a gripe espanhola, né, a gripe espanhola é uma variação, né, de vírus, né, do vírus da influenza, tá certo? Os primeiros casos vão ser registrados em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Em 1918, e aí ela vai exatamente se alastrar, né, por outros países no mundo. Vamos lembrar que naquele momento, acredita-se, né, alguns historiadores acreditam-se que naquele momento 50% da população mundial ela foi afetada, né, pela questão da gripe espanhola. E a gripe suína, né, que vai exatamente se manifestar no México, tá certo? No México. Ela também vai, né, ter um vírus que vai sofrer uma mutação, tá certo? Uma mutação muito pesada e vai passar a infectar seres humanos, tá certo? E aí a gente, né, veja que a gripe suína ela afeta seres humanos, mas de uma grande proporção também de pessoas, né? Mas aí a gente chega ao atual coronavírus, né, no Brasil, né, começa na China, né, o coronavírus ou Covid-19 passa a ser considerado uma pandemia pela OMS, né, a Organização, né, Mundial de Saúde, por ter atingido aí, né, ok, todos os continentes começam então, né, a ser atingidos. Na verdade, essa doença, né, a coronavírus, ela começa na província de Wuhan, lá na China, né, no final de 2019 e vai se espalhar pelo mundo inteiro, tá certo? E o que é que a gente imagina? Acredita-se que a projeção é que 70% de toda a população mundial ela vai ser afetada. Então ela vai ser considerada a maior pandemia da história, tá certo? Então, assim, são exatamente uma aula de atualidade, porque é importante você estudar, tá certo? Essas pandemias que foram as que mais afetaram a população mundial, e é importante você separar esse conteúdo, tá certo? Para você dar uma focada, uma analisada. Fica a dica aqui, tá certo? Do Avante Cursinho, do professor Jackson, de História e de Geografia, tá certo? Valeu, galera! Bons estudos para vocês, tá bom?